Todo mundo está gostando aí do aulão? Vamos finalizar com matemáticas e suas tecnologias, entender a importância dessa prova, que é basicamente 1/4 do Enem, para que a gente consiga dar um recado também bem legal aqui, com uma turma bem motivada e competente. Então me ajuda aqui, Rafael Chanchão, Luiz Roskin e Alisson Marques, a nossa galera. Muito obrigado, cara, muito obrigado. Pessoal, então vamos lá. Neste momento eu entro aqui em cena também. Ok. Olha só, segundo aulão de matemática, primeira pergunta importante que a gente tem de fazer, e de forma muito rápida, é a seguinte: como é que funciona? Assim, será que está com a bateria certinho? Muito bem. Olha só, por que a prova de matemática é importante? Em coisas muito rápidas, tá? O nosso grupo não vai dar uma aula extensa, como ninguém fez isso aqui desde o início. A ideia é ir pincelando, é só apertar, né? Me ajuda aí. Isso, garoto. Ok. A ideia é a seguinte: o que de verdade a gente percebe que cai muito no Enem e como fazer para fazer uma excelente prova, tá? Basicamente, o nosso recado vai ser isso. Todo mundo que quiser depois nos procurar, seja depois do aulão ou dar um pulo do Elite para conversar sobre a matemática ou em outras disciplinas, vocês vão ser muito bem-vindos, como todos os alunos lá são, tá? Bom, existe um porquê da matemática ser de fato. De baixo? Ah, beleza. Bom, olha só. Você escuta isso o dia inteiro, o ano inteiro. Tem que pontuar em matemática, tem que pontuar em matemática, tem que pontuar em matemática, tem que pontuar em matemática. A nota de matemática tem que ser muito boa, a nota de matemática tem que ser muito boa. Eu vou mostrar alguns gráficos que possivelmente você ainda não viu, tá? Olha só para isso aqui. O que eu vou colocar rapidamente são as curvas. Isso aí é uma curva que nós chamamos de curva gaussiana, ok? Eu queria que você olhasse só do trechinho preto à direita para lá. Isso, para você ter uma ideia, é o último quartil, é as 25% das notas maiores de todas as disciplinas. Então, olha como é elástico aqui, 837 pontos no último quartil para matemática em relação às demais, já corrigido por TRI, tá? Então, em suma, você precisa fazer bem uma prova de matemática, porque a matemática te alavanca na nota do Enem. As 45 questões são 45 questões pensadas para que você, a gente vai falar disso aqui muito rapidamente, exigindo, escolhendo melhor as questões, você potencializa a sua nota, tá? Eu vou passar aqui para o Alisson que entende pouco disso, ok? Eu vou passando aqui para você, tá bom? Galera, vamos lá, bom dia para vocês aí. O esquema é o seguinte, bem rápido aqui. Muita gente aí do próprio Elite deve estar olhando aí, pensando assim, quem é esse cara aí? É porque no ano que vem eu farei parte... Aqui, né? Obrigado. Eu farei parte aí da equipe, tá? O esquema é o seguinte aí. A gente tem que entender que a prova de matemática, todas as provas na realidade, exceto a redação, são corrigidas pela TRI. A gente tem que ter bem claro o seguinte: o que é que faz sua nota levantar lá na prova do Enem? Resolver as questões fáceis. Onde estão essas questões fáceis? Não sei, tá? Quando eu pergunto para os alunos assim, você chutou questão na prova do Enem? Vamos lá, alguém aqui chutou no ano passado questão na prova do Enem? Isso. Alguém aqui chutou as últimas questões? Isso. Para quem chutou as últimas questões, é por isso que você está aqui hoje, tá? Não, mas é sério. Por quê? Nas últimas questões tem questão fácil, filho. Se você chutou a questão fácil, você pode ter certeza absoluta que você dançou lá na prova do Enem. Aí uma menina virou e falou assim, beleza, eu começo a prova de trás para frente e chutei as primeiras. Gente, você nunca pode chutar também as primeiras. Na realidade, se você for chutar alguma, você tem que chutar as questões difíceis, tá? Então imagina ali, ó,
você tem 3 questões, uma fácil, uma média e uma difícil, tá? Um aluno A, ele acertou a questão fácil e acertou a questão média. O aluno B, ele acertou uma média e uma fácil. Repara que ambos acertaram 2 questões. Teoricamente, a nota deles tinha que ser a mesma, mas pela TRI não é. Quem é que vai ter uma nota maior? O A que acertou a fácil e a média ou o B que acertou a média e a difícil? O A, acabou. Então isso é muito claro. Então você tem que entender isso. Agora, o mais importante é que as questões na prova ela não vêm nessa ordem. Fácil, médio e difícil. Está tudo o quê? Misturado. Então você tem que aprender a procurar isso daí. E o mais importante agora, eu acho, é isso aqui, ó. Olha essa curva, como é que ela é interessante. Só para te mostrar uma coisa legal aqui, o que está em azul, você tem, isso aqui tem um laser? A primeira aqui? Isso. Aqui tem uma retinha, ó. Esse azul aqui, ó, ele representa o seguinte, o gráfico ilustra, por exemplo, que 2 alunos que acertaram 30 questões, aqui está o número de acertos, ó. Aqui, gente, essa barra representa exatamente como que foi a variação das notas desses alunos, tá? Aí mostra que alunos que acertaram 30 questões podem ter nota no TRI variando de 630 até, lá é quanto? 780? Que está escrito lá? Não estou conseguindo enxergar não, vocês estão enxergando aí. Aqui, tá o quê? 780. Então, pessoas que acertaram 30 questões, a nota variou de 630 até 780. Uma pergunta, você prefere ter acertado 30 questões, tirado 630 ou tirado 780? 780. O que vai fazer sua nota subir desse jeito? As questões fáceis. É isso que você tem que colocar na sua cabeça. E tem essa outra linha aqui, ó, que é para alunos que tiraram 400, tá? É uma coisa interessante que alunos que tiraram 400, tem aluno acertando 4 questões, tirando 400. Tem aluno acertando 20 questões e tirando 400. Aí você acha que isso é injusto. Ô, gente, é injusto a partir do momento que você é o cara de 20 e empatou com o cara de 4. Agora, se você é o cara de 4 que empatou com o cara de 20, você não acha injusto, não. E eu só quero pedir uma desculpa aqui, porque quem vai falar agora é o Xanxão, porque eu falei, o Roskin agora, porque eu falei que um cara de 4, vocês me desculpem aí, tá? É um cara que acertou 4 questões, vocês me desculpem. Agora eu vou passar então para o Roskin. Toma aí. Aí, desafios da prova. Bom, eu posso falar com propriedade desses desafios, porque eu faço o Enem, junto com vocês lá desde 2003, desde a minha primeira edição quando eu fiz, no final do meu ensino médio eu fiz o Enem. E sem dúvida, com essa mudança em 2009, o grande desafio para mim, tá, é o número de questões que é enorme, e o tempo, Passando tudo, cara. Estragou a surpresa, irmão. Peraí, oh, meu Deus, E agora, velho? É igual pedir no casamento, a aliança cai do bolso antes. Oh, meu Deus. Tá tudo bem. Suave. Número de questões de volume é muito grande e o tempo muito pequeno. A gente sabe que, em média, o aluno tem 2 minutos e 41 segundos para fazer cada uma. Isso é o tempo médio. Então você tem que ter a consciência que quando você gasta 20 minutos numa questão, você está sacrificando alguma coisa muito importante. E aí a estratégia, agora é a parte, acho que sem dúvida que está todo mundo esperando. A estratégia que você tem, as estratégias para resolver essa prova é o que vai mandar muito na sua nota. Se você vai estar ali de 4, tirando ali a nota ali do Alisson, quanto que é? Baixa lá. Ou de 4, igual o Xanxão vai mostrar para vocês. Não joga isso aí, não. E aí essas estratégias, dicas do Xanxão. Aqui me dá uma coisinha aqui, ó. Aí. Bom. Pessoal, então é o seguinte, beleza. Ó, então, falando disso tudo aí, a gente tem aqui, então, falando disso tudo aqui, o que foi, gente? Tá aí. Ah, entendi nada, tá? Então, vamos lá. Olha só, estratégias importantes para a prova. Quer dizer, esse aqui é o grande final dessa aberturinha aqui da nossa apresentação, mas fato é, se você não tiver esse tipo de estratégia aqui, você está fadado ao fracasso. Né? Por tudo que o Alisson falou, que o Roskin falou, que o Caldeirano falou e que agora eu estou falando, essa estratégia de prova, para quem quer fazer a prova do Enem e ter a nota maximizada,
vai ter que admitir esse tipo de estratégia aqui fatalmente. Não é porque a gente é aluno de Iná, né, e está prevendo o futuro no Enem, mas é porque de fato, pela experiência e pelos dados estatísticos, se a gente não assumir esse tipo de estratégia, a gente está fadado ao fracasso. Então, olha lá, espírito OLX. O que isso quer dizer? Não sabe, amigo? Desapega. Entende? Porque o cara, olha só, o Alisson falou, e aí todo mundo há de concordar, que o tempo é primordial. No mundo, tempo é dinheiro. No Enem, tempo é ponto. É isso? Então, quer dizer o seguinte, você tem um texto lá gigante, uma questão com um texto cabuloso, grandão, e lá no meio tem uma função trigonométrica. Você não estudou função trigonométrica. Eu cara, não vou dar uma lentinha aqui só para conferir. Não estudou. Vai baixar o Exu da trigonometria. Meseficeno. Cara, não vai, velho. Não sabe, amigo. Desapega, vai embora. Olha lá, varredura de prova. Foi o que o Alisson falou, cara. Né? Tem que procurar as questões mais fáceis primeiro. Estatisticamente falando, as questões mais fáceis são aquelas que têm textos menorzinhos. Né? No passado caíram várias, aquelas de probabilidade, 20 sobre 100, encontrar o número mais próximo de 3, são questões extremamente simples que precisam ser encontradas. Varrer a prova é encontrar elas primeiro. Né? E aí não tem uma lógica, porque os cadernos são todos diferentes e as questões estão em ordem diferentes. Você vai ter que pegar seu caderno e sair caçando. Depois, olha lá, equilíbrio emocional. O Alisson falou, e agora a gente vai endossar com o Caldeira e aqui também com o Rossi, que o lance é o seguinte: se você fizer a prova de forma linear, você vai dançar. Né? E às vezes você pegou um caderno que as primeiras questões são as mais difíceis. Aí você leu a primeira, não conseguiu, pula. Leu a segunda, não conseguiu, pula. Fez a terceira, não conseguiu, principalmente as meninas. Sabia, estudei tanto. Calma, amigo, tem mais 42 questões para você. Equilíbrio emocional, relaxa. Você vai achar as questões mais fáceis. Né? Gestão do tempo. Galera, se você não treinar tempo em casa, e o Alisson MS diz, inclusive tem um curso, e o lance é o seguinte: tem que treinar tempo. Se você deixar para se conhecer no dia da prova, já era. Né? Então, treinar tempo. E treinar antes, né? Fazer lá no seu dia a dia mesmo, nessas últimas 2 semaninhas que faltam aí para o Enem, pegar lá as questões de matemática, 10 questõezinhas, marcar no relógio 30 minutos e tentar fazer essas estratégias aí para ver se a coisa dá certo. Porque se você deixar para tentar fazer isso no dia da prova, fatalmente não vai dar certo. Beleza? Tem que se conhecer antes da prova. E vai se conhecer treinando. Então agora a gente vai começar com um assunto muito importante, né, Caldeira? Qual a contribuição que o Caldeira vai dar aqui pra gente? Um assunto que cai pra caramba. Eu acho que geometria cai bastante, né? Nós dividimos aqui, pessoal, em 4 assuntos, 4 professores. Obviamente, né, o que a gente vai comentar aqui, a gente vai resolver 1 ou 2 questões e dar algumas diquinhas, alguns flashes de raciocínio para que você possa agregar isso, né, na sua caixa de ferramentas de resolução. Perfeito? Muito bem, muito bem. Vamos lá. Eu escolhi um assunto aqui só para servir de base para a gente resolver uma questão bem bacana que eu gosto muito. Muita gente me perguntaram esse ano e etc. Bom, aqui eu fiz uma definição do que são figuras semelhantes, né? Eu fugi ali daquela realidade triangular apenas, tá? 2 figuras, e aí não precisam ser poligonais iguais a essas 2 aí não, tá bom? Pode ser quaisquer figuras. Mas eu fiz a definição poligonal. Basta ser 2 figuras, 2 polígonos que têm os mesmíssimos ângulos iguais, ou seja, os ângulos respectivamente iguais, e todos os lados homólogos ou correspondentes serem proporcionais, tá bom? Se eu estiver falando de triângulo, basta os ângulos já serem iguais que eu já posso respirar profundo, né, e tranquilo, que os triângulos já serão semelhantes. Bom, a razão de semelhança vai ser a razão de 2 lados homólogos, ok? Olha que interessante. Se eu estiver falando de área, dividir a área de uma figura pela área de outra figura que é semelhante a ela, eu preciso lembrar de um negócio importante demais. Beleza? Isso acontece muitíssimo em problemas relacionados com a demanda do Enem. Olha aqui o que eu escrevi. Se eu pego a área de uma figura 1, divido pela área da figura 2, e essas figuras são semelhantes numa razão K, a razão entre as suas áreas vai ser K ao quadrado. Se você esquecer de levar ao quadrado, você vai errar a questão. Você tem consciência disso, não tem? Beleza? Imagine uma situação muito rápida. 2 quadrados, tá? São sempre semelhantes, confere?
são figuras regulares e tal. Se você triplica ou dobra o lado de um quadrado, a área não vai ficar dobrada. É esse dobro ao quadrado, é esse triplo ao quadrado. Então, cuidado, porque isso faz toda a diferença na questão que eu vou resolver. Repare que eu fiz aqui no cantinho ali a definição de escala. Tem caído questões de escala no Enem? Todo ano, uma, duas, seja no ponto de vista geométrico, seja no ponto de vista da geografia mesmo, confere? E eu gosto muito de escrever a escala como uma fração. Concorda com uma fração? Né? 1 dividido por n. Eu admito que esse n vai ser maior do que 1, e essa escala para mim é sempre um número entre 0 e 1. A escala nada mais é do que a razão de semelhança entre um país ou qualquer outra realidade que está sendo reduzida a uma figura. Tudo bem? Então vamos à questão. Quem lembra dessa questão? Bacana essa? Coloca muita gente de joelhos aí, tá? Olha bem, ele está falando aqui que tem um mapa do Brasil e em destaque o mapa do estado do Rio de Janeiro. Só que tem duas escalas. Repare que o pequenininho, olha lá, aquele pequenininho é o estado do Rio de Janeiro, representado numa razão de 1 para 25 milhões. Qual é a leitura que eu faço disso? Aquela figurinha foi reduzida 25 milhões de vezes. Na verdade, ela é a representação dessa redução, né? O estado do Rio de Janeiro está lá, fixo, tranquilo. Eu reduzi o tamanho 25 milhões de vezes. Enquanto esse mapinha aqui foi reduzido quanto? 4 milhões de vezes. Um erro comum, tá? O cidadão olha para o número que aparece depois dos dois pontinhos e ele acha que, por exemplo, essa escala aqui é uma escala maior. Vamos voltar lá na quinta série. Quanto maior for o denominador, fixando o numerador, você está dividindo o número por mais elementos. Confere, ele vai ficar menor. Então eu vou dizer que quando essa escala 1 por 40 mil, 1 por 4 milhões e 1 por 25 milhões, esse mapa aqui está representado de uma forma maior. Essa escala é uma escala maior. Ok. Ele está pedindo qual é a variação da área dessas duas figurinhas aqui. Ó. E a palavra mais importante no comando dessa questão é área. Há interesse em estimar o número de vezes que foi ampliada a área. Se você esquecer daquele treco de levar ao quadrado, você vai errar a questão, infelizmente. Olha a resolução dela aqui. Tá vendo? Não vou nem comentar muito não, ó. Tá? É uma questão que envolve escala e envolve razão entre áreas. Eu peguei a área da figura maior, a área da figura menor, dividi as escalas na ordem, né? Qual é a maior, qual é a menor, e eu elevei ao quadrado. Nossa, mas ficou um número gigante, como assim eu vou elevar 25 milhões ao quadrado? Existe um recurso aqui bem bacana de você resolver os seus problemas no parênteses antes de levar ao quadrado. Não precisa. Por mais que você coloque aquilo ali como potência de 10. Tá? Bom, 25 sobre 4 elevado ao quadrado é o resultado. Isso gera 625 sobre 16. A área foi variada quase 40 vezes. A alternativa é maior do que 30 e menor do que 40. Esqueceu de levar ao quadrado por se tratar de razão entre áreas. É o problema chave aqui para o exercício. Beleza? Outra questão rápida. Uma outra situação rápida aqui. O triângulo retângulo. Você concorda que se você fosse escolher um triângulo para trabalhar o resto da vida, você foi condenado a trabalhar com triângulos todos os dias. Beleza? Você tem uma meta de fazer 1000 exercícios de triângulo por dia. Se esse triângulo for um triângulo retângulo, vai ser excelente. Não é? A quantidade de relações, a quantidade de possibilidades, a quantidade de criação que você pode ter em cima desse cidadão é gigante. Eu coloquei aqui aquele bonitão, naquele formato já bem tradicional, com a hipotenusa na horizontal. E o que eu fiz aqui foi só revisar rapidamente, não vou ler isso aqui, as principais relações do triângulo retângulo. Seja a relação pitagórica, que
que é a mais interessante de todas, as relações métricas aqui, que são frutos de semelhança dos triângulos menores, e aqui eu brinquei um pouco com consequências das razões trigonométricas. Se os arcos são complementares, como são, o que acontece com o seno, com o cosseno e com o tangente. Mas por que eu estou falando isso? Nem todos os segredos a gente conhece. Olha só essa questão aqui, quem já fez essa? Essa me perguntaram também muitas vezes. Olha só o enunciado dela. Quando você olha para a figura, você acha que é questão de geometria espacial, não é? E de fato é, ele fala de prisma, ele fala de cilindro, né? Um cilindro vai perfurar uma peça de não sei o que, mas o cerne da questão, o que ele está pedindo? O raio da broca, confere? Ele está pedindo aqui, ó, o raio da perfuração da peça é igual a. Preparados? Um segredo aqui bem bacana. Quanto tempo, em média, um aluno, deixa eu falar um negócio aqui, sem medo de errar, tá? Um aluno que não tem a dica que eu vou fornecer agora, é muito possível dele gastar mais do que 3 minutos para fazer essa questão. Porque ele vai falar assim, poxa vida, como assim eu vou achar o raio? Ou às vezes ele vai querer mexer com o volume. Não é para fazer isso. Então veja só. Dá uma olhadinha, ele fala que o triângulo, que esse prisma tem as bases em forma de triângulo e esse triângulo é retângulo. Confere? Dá um close aqui no tamanho dos catetos. 6 e 8. Ok? Quanto que vale a hipotenusa aqui? A pergunta mais difícil do dia. 10. É uma tríade pitagórica conhecidíssima. Confere? Olha só o que eu tenho para te dizer aqui. Trata-se de uma questão de geometria espacial, mas com muita referência na geometria plana. Como a base do prisma é um triângulo retângulo de lados medidos 6, 8, 10, o raio da circunferência inscrita será 2. Porra, mas sem conta, sem nada. Presta atenção. Tem 2 segredos que eu ouso a dizer que talvez você não tenha escutado por aí afora, tá? Os meus alunos eu acabei falando durante um ano, mas olha só que bacana. Vê se você sabia disso. Se eu tiver um triângulo retângulo, presta atenção, a exigência número 1 é que ele seja retângulo, tá? E se os lados desse triângulo retângulo estiverem em progressão aritmética, lembram de PA? Ok? Se, olha como é que eu começo. Se o triângulo for retângulo e se os lados estiverem em PA, obrigatoriamente ele é da família 3, 4, 5. Não existe um outro triângulo na face da Terra ou fora dela que vai conseguir ser retângulo, vai conseguir ter os lados em PA e não vai ser da família 3, 4, 5. Por isso que eu coloquei 3N, 4N, 5N com N real positivo. Você coloca o N que você quiser. Regra número 1, tá? Um triângulo tem seus lados em progressão. Você já sabe que ele vai ser do tipo 3, 4, 5. Agora para coroar. O raio da circunferência inscrita nesse triângulo é exatamente igual ao tamanho da razão. Olha, se você está admitindo que os lados já estão em PA, a razão da PA é a mesma coisa que o raio da circunferência inscrita. Óbvio que tem jeito de a gente fazer isso gastando mais tempo. Entenderam por que eu disse que a resposta é 2 instantaneamente? 6, 8, 10. 6, 8, 10. Está em PA? Tá. A razão é quanto? 2. Então o raio é 2. Se fosse 3, 4, 5, está em PA? Tá. A razão é 1? Isso. O raio seria 1. Beleza? 9, 12, 15. Está em PA? São lados do triângulo retângulo, né? Qual que é a razão? 3. Se pedirem um raio, 3. Joia? Alisson Marques. Ô, filha da puta, para com isso. Desculpa aí, mas sei o que tá fazendo. Gente, eu vou ficar daqui porque fica mais fácil de ler. Eu tenho certeza que você olhando aqui agora, você pensa assim, esse cara eu achei que era mais alto do que realmente ele é, né? Mas tudo bem. Primeira coisa, porcentagem, bem rápido aqui. Se tem um tópico que é importantíssimo para a prova do Enem, chama-se porcentagem. Eu amo essa pergunta aqui, ó. Quem é maior? 11% de 23 ou 23% de 11?
Muitos alunos, quando vão fazer isso daqui, ó, tá? Tem dúvida. Ô, gente, muita gente aqui calcula assim, ó, 11% de 23. O que a pessoa faz? Ela monta uma regra de 3. 23 é 100%. 11% é X. Tem alguém aqui que faz desse jeito? Tem alguém aqui? Pode levantar a mão, gente. Não tem vergonha, não. Ó, eu vou falar uma coisa que eu sempre gosto de falar. Se eu te fizer uma pergunta, você não responder e você se adequa naquilo, Deus vai te castigar. Eu sei que você vai estar me enganando, mas você não consegue enganar a Deus. Deus vai te castigar, você vai tentar vestibular durante uns 10 anos e não vai conseguir. Então vamos lá, de novo, mais uma vez. Olha a oportunidade, 11% de 23. Tem gente aqui que calcula, 23 é 100%, 11% é X. Quem faz isso? Surgiu umas pessoas aí, ó. Ô, gente, quando você faz desse jeito, você não consegue perceber o que acontece nesse tipo de conta. Quando eu te pergunto quem é maior, 11% de 23 ou 23% de 11, a resposta tem que ser óbvia. É o mesmo valor. É o mesmo valor. Motivo. 11% de 23 é 11 sobre 100 vezes 23. 23% de 11 é 23 sobre 100 vezes 11. Então a conta é exatamente a mesma. Uma vez eu estava caminhando na rua, um cara virou para mim e falou assim: quanto que é 12% de 25? Eu virei para ele e falei assim: 3. Ele virou para mim e falou assim: nu, como é que você fez essa conta tão rápido, né? Eu não calculei nunca 12% de 25, eu calculei 25% de 12. 25% é um quarto de 12 vale 3. Então a primeira coisinha, parece bobagem, mas eu acho que é importante a gente ter esse tipo de noção aí, beleza? Agora, presta atenção. Fatores de aumento. Ô, gente, quando você está trabalhando com a matemática, muitas vezes fala que o preço da gasolina aumentou, que o preço de um produto aumentou. Sempre que tiver questão falando de aumento, nós vamos trabalhar com fatores de aumento. Primeira coisa que você tem que saber, gente, fatores na matemática, fatores, é sempre uma operação chamada multiplicação. Então, falou em fatores, você tem que pensar assim: vou pegar e multiplicar por alguém. Quando fala que é um aumento de 20%, sempre você vai pensar através disso daqui, ó. Quem é o fator? É sempre 100%, 100% não é 1? Então é sempre 100% mais o aumento que você está dando. Exemplo, aumento de 20%, você tem 100% mais 20%, quanto que é 100% mais 20%? 120%, 120 sobre 100, 120 sobre 100 é 1,20, que na verdade é 1,2. Então falou assim, teve um aumento de 20%, basta multiplicar por 1,2. Aumento de 30%, 1,3. Aumento de 5%, 1,05. Aumento de 100%, sempre pensar 100% mais 100%. Quanto que dá 100% mais 100%? 200%. Quanto que é 200%? 2. Aumento de 200%, você tem 100% mais 200%, 300%. Vai dar 3. Só que graças a Deus na vida, nem sempre a gente só tem aumento, né? A gente também tem desconto, tá? Gente, uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, tá? Sempre que você chegar numa loja e falar que está em promoção, aprende, não é só promoção, é para mocinha também, tá? Porque tem gente que fala assim, nossa, eu não fui lá não, porque é só promoção. Não, é para mocinha também. Não entendeu a piada não? Desculpa, pelo amor de Deus. Foi mal, desculpa aí, desculpa, tá? Então falou que a promoção é para mocinha também. É a mesma coisa, gente, de novo, fatores, multiplicação, galera, multiplicação. Só que agora o fator é sempre 100% menos o desconto que você está dando. Desconto de 10%, você tem 100%, tira 10%, cai para quanto? 90%, que é 0,9. E assim por diante você tem os fatores. Aí vamos ver isso em uma questão, olha que legal. O preço de uma mercadoria sofreu um aumento de 20%. Em seguida, entrou em o quê? Promoção e também para mocinha, com desconto de 10%. Se está sendo vendida por 324 reais, qual era seu preço original?
Primeira coisa que eu quero que você entenda. Pergunta para vocês. Você tem um preço. Aumentou 20%. Depois descontou 10%. Uma pergunta. Eu vou fazer uma pergunta, eu vou mandar o laser exatamente na pessoa que tem que me responder. Quer ver? Vou mandar o laser ali, ó. Ó. Nazar. Eu vou até aparecer. Só um minutinho, vamos lá. Ô Nazar, olha a pergunta que eu vou te fazer. Você vai responder para os meninos. Você. Olha só. Gente, bem rápido. O preço de uma mercadoria sofreu um aumento de 20%. Depois descontou 10%. Você tinha um preço, aumentou 20% e depois descontou 10%. Você acha que seria a mesma coisa de primeiro descontar 10% e depois aumentar 20%? Sim? É a mesma coisa? Eu não sei, não, decide aí, filha. Ô, gente, aumentou 20% e depois descontou 10%. Você tem um preço, aumentou 20% e descontou 10%. É a mesma coisa de primeiro descontar 10% e depois aumentar 20%? É ou não? Claro que é, gente. Gente, fatores está ligado a uma operação chamada multiplicação. Bem rápido aqui, o Caldeirano vai me xingar. Uma salva de palmas para a Nazar, que ela acertou. Parabéns, parabéns. Eu não sei se está dando salva a ela ou do rapaz do lado que sobrou para ela. Presta muita atenção, então. Ô, gente, isso aqui parece bobagem, mas é importante. Fatores é multiplicação, gente. Então, olha só, continuando a questão, ó. O preço, eu posso chamar o preço de X? Aumentou 20%. Aumentar 20% é multiplicar por 1,2, olha lá. Depois descontou 10. Descontar 10 é multiplicar por 0,9. Repara que aumentar 20 depois descontar 10 é a mesma coisa de descontar 10 depois aumentar 20, porque a ordem dos fatores não altera o produto. 0,9 vezes 1,2, isso dá 1,08. Isso é outra coisa boa de fatores, tá? Quando você aumenta uma coisa em 20%, depois desconta 10, é a mesma coisa que está multiplicando por 1,08. 1,08 é um aumento de quanto? 8%, tá? Então 1,08 vezes x é igual a 324, x é igual a 300. Agora, vamos pegar uma questão de Enem que eu gostei muito. Olha essa questão. Presta bastante atenção, que legal é essa questão aqui. Considere que uma pessoa decida investir determinada quantia e que lhe sejam apresentadas 3 possibilidades de investimento, com rentabilidades líquidas garantidas pelo período de 1 ano, conforme descrita. Investimento A, 3% ao mês. Investimento B, 36% ao ano. E o investimento C, 18% ao semestre. As rentabilidades para esses investimentos incidem sobre o valor do período anterior. Gente, sempre que falar assim, ó, a rentabilidade incide sobre o valor do período anterior, ele está querendo falar, são juros compostos. Perfeito? O quadro fornece algumas aproximações para a análise das rentabilidades. Aqui eu já vou dar um pulo. O que a questão vai querer? Ele vai querer comparar as rentabilidades em 1 ano. Presta muita atenção. Em 1 ano. O investimento lá não é 3% ao mês? Ô, gente, aumentar 3% é sair multiplicando por quanto? 1,03. Você vai estar multiplicando por 1,03. Como é ao mês e eu quero 1 ano, você vai multiplicar durante quanto tempo? 12 meses. Então vai aparecer ali 1,03 elevado a 12. Você pode usar a calculadora na prova? Não, e você vai ter que saber fazer essa conta. Calma, 1,03 elevado a 12. Aqui não é 36% ao ano? Então já está ao ano, ótimo. Aqui não é 18% ao semestre? Então em 1 ano vai aumentar 18% quantas vezes? 2 vezes. Então você vai multiplicar por 1,18, depois multiplicar de novo por 1,18, vai dar 1,18 ao quadrado. Então teoricamente você tem que fazer 2 contas. 1,03 ao quadrado e vai ter que fazer 1,03 elevado a 12 e 1,18 ao quadrado. Tem calculadora na prova? Mas olha que legal o que o Enem te fornece. Né? Aqui, ó. Quando o N é 3, aqui você tem 1,03 elevado a N. Quando o N é 3, é 1,03 elevado a N. Vamos lá. Não era 3% ao ano, ao mês? Se eu não queria ao ano, eu tenho que ter elevado a quanto? 12. Quando o N é 12, 1,03 elevado a 12 vai dar 1,42. Em outras palavras,
você não precisou mais fazer essa conta. Ele já te deu a tabela. E uma pergunta, 1,42, isso significa um aumento de quanto? 42%. Perfeito? Agora, na verdade, a única conta que você tem que fazer, 1,18 ao quadrado. Só que olha que legal. Vamos só dar uma olhada nas alternativas? Para escolher o investimento com maior rentabilidade anual, essa pessoa deverá escolher, olha que interessante, escolher qualquer um dos investimentos A, B ou C, pois as suas rentabilidades são iguais a 36%. Não. Só um detalhe, se fosse juros simples, todos eles seriam 36%, tá? 3% ao mês em um ano, é só fazer 3 vezes 12, dá 36%. Mas olha que interessante agora, a letra B. Escolher os investimentos A ou C, pois suas rentabilidades anuais são iguais a 39%. Gente, vamos pensar, o 3% ao mês não deu 42%? O outro era 36% ao ano, e o outro dá 1,18 elevado ao quadrado. Aqui, numa maldade, não apareceu 39%? Esse 39%, você acha que ele veio de onde? Do 1,18 ao quadrado. Porque na verdade 1,18 ao quadrado dá 1,39, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, 4. Aí ele arredonda, põe 1,39, tá? Então esse 39% na verdade nada mais é do que aquele 1,18 ao quadrado. Então 1,18 ao quadrado vai dar aproximadamente 39%. Então o investimento A, ele vai render 42%, que é 3% ao mês. O outro vai render exatamente 36%. E o outro vai render 39%. Então, qual é o investimento que é melhor? O A. Aqui, ó. Escolher o investimento A, pois sua rentabilidade anual é maior que as rentabilidades anuais dos investimentos B e C. Você já mata a questão. E outra coisa, quantas contas que você precisou fazer? Nenhuma. Você não precisa fazer nenhuma conta, tá? Foi bem rápido aí, só para mostrar para vocês alguma coisinha de porcentagem. Agora, o Roskey vai dar outra dicasinha para vocês aí, tá? Então, valeu! Vamos de probabilidade. Vai cair probabilidade na sua prova, sim ou não? Oh, probabilidade cai no Enem? Não, diz? Tem. Vamos lá. Tudo que pode acontecer, o número total de possibilidades, tudo aquilo que pode acontecer, a gente chama de espaço amostral, representado pela letra O. Aquilo que você quer que aconteça, a gente chama de evento, espaço amostral. Tudo que pode acontecer. O evento é aquilo que você quer que aconteça. Ok. Como é que a gente define probabilidade? Probabilidade, no livro de matemática você encontra isso. É o número de elementos do evento, dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Geralmente, professor de matemática gosta de escrever assim. É o número de casos favoráveis, dividido pelo número de casos possíveis. Eu que sou o mais preguiçoso de todos, eu gosto simplesmente de resumir. É parte pelo todo. É a parte que você quer pelo todo, que é tudo que pode acontecer, tudo bem? Ok. Questão do Enem. Questão do Enem. A pergunta, o texto dessa questão. Bateu o olho, o texto é grande ou pequeno? Oh, já lembrando da dica, chanchão agora há pouco. Estatisticamente, as questões mais fáceis da prova são as que têm o texto menor. Estatisticamente, essa questão provavelmente é uma das mais fáceis da prova. Então, vamos ver? Em uma central de atendimento, 100 pessoas receberam senhas numeradas de 1 a 100. Uma das senhas é sorteada ao acaso. Qual a probabilidade de a senha sorteada, ou sortear uma senha, ser um número de 1 a 20? No comando falou palavrinha probabilidade, automaticamente você já pensa em quê? Parte pelo todo. Basta agora você analisar bem aí quem é a parte, quem é o todo. Nesse caso, quem é o todo, o total de possibilidades? 100. Quem que é a parte que te interessa? O que você quer? Eu quero um número de 1 até 20. Então, quem é a parte que te interessa? 20. Resposta certa, letra C, 20 sobre 100. Essa é aquela questão assim, parece fácil demais para ser verdade? Ela não é. Eu gosto de brincar assim, se a matemática tivesse o WhatsApp, é como se fosse a Gisele Bündchen mandando nudes para você, te chamando para sair.
Tem alguma coisa errada. É fácil demais para você. Você lê mais umas 3 vezes. Vão ter questões assim na prova? Bom, eu brinco assim, tem gente que a matemática se entrega, né? Manda nude sempre. Tem gente que a matemática para a pessoa é fácil. Então, agora, para algumas pessoas, eu sei que muita gente vai se identificar, fala assim, para mim, no máximo ela visualiza e não responde. Ok, no máximo. Então, dica para essa questão. Você vai ter questões assim na prova, perceba que o nível de conforto ele é exagerado. O conforto na hora de resolver a questão é tão grande que você acha que tem alguma coisa errada. Essas são as questões das mais importantes na prova para você. Tudo bem? E segunda coisa importantíssima, não sei se vocês perceberam aqui, mas vale a pena destacar dentro das dicas aqui do Xanxão, não sei se vocês viram, mas provavelmente que a aptidão em matemática está relacionada a uma coisa interessante, não sei se vocês perceberam, mas falta de cabelo. Eu não sei se... O Xanxão tem um spray, tem uma técnica ali, mas está segurando as pontas. Ô, Xanxão! Aí, eu vi os vídeos seu no percurso, você não estava assim não, eu vi os vídeos. Ó. Beleza? Gente, precisamos falar de probabilidade condicional. O que é probabilidade condicional? Escuta! Probabilidade condicional derruba os alunos na hora da prova. Eu fiz uma pesquisa em especial para vocês. Eu cataloguei 55 questões de probabilidade do Enem. 16 das 55, próximo aí de 1/3, são questões onde você tem uma análise de tabela e é cobrado probabilidade condicional. Então, achei muito legal trazer isso aqui para vocês e fazer um comentário. O que é a probabilidade condicional? É a probabilidade em que ele restringe o seu espaço amostral. Ele vai mexer com o seu todo. Muita gente erra porque quando bate o olho na tabela, acha que o todo é o total de pessoas. A questão fala que o total de pessoas é 10. Só que a probabilidade condicional ela restringe o seu espaço amostral, ele vai ser menor do que 10. Então, vamos ler com atenção para identificar onde é que no texto mostra para você, onde é que está no texto que está sendo cobrada a probabilidade condicional. Uma pesquisa foi realizada com 10 pessoas e uma delas foi escolhida ao acaso, ok? 10 pessoas, uma delas foi escolhida ao acaso. Aí eu tenho aqui resultado da pesquisa. Na pesquisa eu tenho homens e tenho mulheres. Tem pessoas que frequentam a academia, sim, e pessoas que não frequentam a academia, não. Então o que eu tenho? Esse 4, que interpreta esse 4 para mim analisando a tabela. Você cruza a linha com a coluna, cruzando a linha com a coluna. O que é 4? Homens que frequentam a academia. O que seria o 3 aqui? O 3? Homens que não frequentam a academia. Aí vai uma sugestão para as meninas, se tiver que escolher entre os dois, escolha o que não frequenta a academia. Fica a dica na vida. Para namorar, para paquera. Então, sério, o cara sarado gasta o dinheiro com whey protein, vive na academia, não tem tempo para você. Se brigar, ele vai pra balada, vai pôr a camisa polo, tomar energia, vai distrair. Fica a dica, namora com o gordinho. Gordinho que sabe que é bom, que leva com uma picanha, tá? Que brigou com você, vai caçar Pokémon, jogar LOL, Dota. Ó, assim namora um gordinho que sabe comigo. Eu vou escolher assim, a dica é, porque eu vou fazer assim namorar com minha filha. Se chegar o cara lá já de bicicleta, óculos, nerd, fala, vai levar. Nerd é a melhor raça. Brigou, não vai ter risco nenhum. Pai, vou dormir na casa do namorado, pode. Eu acho que 2 meninas lindas. Pode. E só gordinhos tem esse efeito 3D na camisa, assim, ó. Podem fazer isso também. Ó. Sentir a sensação para estar aproximando de você? Ó. Presta atenção na pergunta. Presta atenção na pergunta. No comando do exercício. Sabendo que a pessoa escolhida não frequenta a academia, qual a probabilidade de ser uma mulher? Vai, eu quero ouvir respostas. Vai. Sabendo que a pessoa escolhida não frequenta a academia, qual a probabilidade de ser mulher? Oi? Perfeito. Sabendo que a pessoa escolhida não frequenta a academia, o meu todo é 100? Ó, desculpa. O meu todo é 10? Não. Quem vai ser o meu todo? Por que é 5? Eu já estou afirmando que a pessoa escolhida não frequenta a academia. Então eu estou escolhendo uma dessas 5 pessoas. Tá vendo? O espaço amostral não é 10. Eu restringi o meu espaço amostral, porque eu já afirmei que a pessoa escolhida não frequenta o quê? Academia. Bom, dentro do seu espaço amostral, dentro do 5, qual é a probabilidade de ser
mulher. Você não vai somar as mulheres, você vai procurar as mulheres que estão dentro do seu todo. O todo não são as pessoas que não frequentam a academia? Dentro do seu todo, quantas são mulheres? Resposta: 2/5. Ficou claro isso? Legal? Isso é probabilidade condicional. Ele já te afirma, ele já te dá uma condição e aí restringe o seu espaço amostral. Vamos pro próximo. Tem uma segunda pergunta para você. Segunda pergunta. Sabendo que... Quero dar aula, cara. Ah, meu Deus, já vai. Vou correndo. Sabendo que a pessoa escolhida é do sexo masculino, qual a probabilidade dela não frequentar a academia? Sabendo que a pessoa é do sexo masculino, qual a probabilidade dela não frequentar a academia? Vamos lá? Parte pelo todo. Quem que é o meu todo nesse exercício aqui? Quem é o meu todo? As pessoas de sexo masculino, 7. E qual, dentro do meu todo, quais são as pessoas que não frequentam a academia? Dentre os homens, quantos não frequentam a academia? 3/7. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos para uma questão do Enem para encerrar. Bom, a questão começa assim, vou ler rapidamente. Deixa um minutinho agora, acabou. Não. Para analisar o desempenho de um método diagnóstico, realizam-se estudos em populações contendo pacientes sadios e doentes. 4 situações distintas podem acontecer nesse contexto de teste. 1. Paciente tem a doença e o resultado do teste é positivo. 2. Paciente tem a doença e o resultado do teste é negativo. 3. Paciente não tem a doença e o resultado do teste é positivo. 4. Paciente não tem. Essa é aquela hora que você lê a questão para desencargo de consciência. Você não sabe se isso vai ser útil ou não na questão, mas você lê ela, ok. Um índice de desempenho para a avaliação de um teste diagnóstico é a sensibilidade. Agora fique atento à definição da sensibilidade, muito atento. Ela é definida como a probabilidade de o resultado do teste ser positivo se o paciente estiver com a doença. O quadro refere-se a um teste diagnóstico para a doença A, aplicado para uma amostra composta por 200 indivíduos. Vem a tabelinha. Como eu falei para vocês, 1/3 das questões de probabilidade do Enem é análise de tabela. Sério, pergunta. Conforme o quadro, volta, olha para o quadro, a sensibilidade dele é, e aí está aqui a definição da sensibilidade para encerrar. Analisou o quadro, olha a sensibilidade, é a probabilidade do resultado ser positivo se o paciente está com a doença. Pergunta. O meu espaço amostral são todas as pessoas? Não, eu estou afirmando que o paciente está com a doença. Probabilidade parte pelo todo. Quem é o meu todo? Eu já estou afirmando que ele está com a doença. Quantas pessoas têm a doença presente? Quantas pessoas? 100. Então o meu todo é 100. Dentro do meu todo, quantas pessoas têm resultado positivo? Quantas o teste deu positivo? 95/100. Resposta certa? 95%. Então fique atento com essas questões de probabilidade condicional. Eu separei essas 16 questões para vocês. Ô Caldeira, tem algum espaço para eu mandar para os alunos? Eu posto muitas listas de exercícios. Pode falar da página que eu posto? É Matemática com Hoskin. Matemática com Hoskin tem muitas listas lá, inclusive essa. A gente vai disponibilizar para os meninos depois? Vai ficar na plataforma, então eu mando para o Caldeira essas 16 questões, se você quiser praticar nessas 2 semanas, para conhecer bem probabilidade com tabela no Enem. Tá ok? Valeu! Vai, show! Eu tô confuso. Aqui, ó. Daqui, cara daqui, casinha, aí. Pessoal, é o seguinte. Então, legal. Um oferecimento matemáticas com Hoskin. Vai ter que pagar, viu? Olha só, pessoal, separei aqui pro finalzinho. Jogo rápido mesmo. A minha parte é a mais rápida de todas. Por quê? Desde 2009, eu separei para vocês um assunto que é esse aqui, ó. Estatística. Tudo bem. Essa questão é uma questão daquelas que você não pode errar, beleza? Por que você não pode errar? Porque ela é considerada muito fácil, beleza? Então, quer dizer o seguinte, quando o Enem cobra as questões de estatística, e todos os anos, de forma recorrente, ele vem cobrando, quer dizer, isso é uma questão sua. Você não tem mais 45 questões de matemática na prova, você tem quantas? 44, porque uma agora eu vou mostrar para vocês, beleza? É tipo isso. Então, olha aqui para mim, ó, vem comigo. Então, a gente sabe que média aritmética é isso aí. O Enem vai cobrar média aritmética de você? Vai. O que é média aritmética? Eu quero a média aritmética da idade de todo mundo aqui. O que eu faço?
Soma a idade de todo mundo, divide pela quantidade. Tranquilo, favorável? Muito bem. Tá, olha essa parte aqui, ó. Moda. Moda é um conceito muito difícil, complicadíssimo. Quando você pega uma distribuição lá, né, de dados de uma tabela, o número que mais aparece vai ser a moda. Se você olhar ali, o número que mais aparece, quem que é? 18. Suave demais. O Enem cobra o conceito de moda. Se você errar o conceito de moda e tiver uma questão no conceito de moda, o que vai acontecer com você? Sua nota vai aonde? No chão. Porque ela é uma questão muito fácil. Beleza? Agora, olha só. Essa parte aqui, a mediana, é que o Enem mais gosta. Tá? Fatalmente tem uma questão todo ano de mediana. Tá? Vamos entender o que é mediana. Beleza. Eu não vou ler aquele texto gigante ali, não. Mas mediana é simplesmente o seguinte. O que a galera mais erra nas questões de estatística de mediana, que é tão simples? O que é? A galera não coloca os dados em ordem. É primordial que para que você consiga encontrar o valor central da amostra, você coloque tudo em ordem. Não significa que você vai ter que pegar os dados e sair escrevendo, tem técnica, né? Você vai cortando o menorzinho até chegar onde você quer. Mas basicamente vai acontecer duas situações para a mediana. A primeira situação é quando você tem uma quantidade de dados par e quando você tem uma quantidade de dados ímpar. Presta atenção no que eu vou falar. Para você encontrar a posição da mediana quando a quantidade de dados é ímpar, é muito simples. Você pega a quantidade de dados, soma mais 1, divide por 2. Então, por exemplo, eu tenho uma amostra que tem 21 dados. Coloquei em ordem. Beleza. Qual é a posição da mediana? Bom, vou somar 21 mais 1. A gente participa. 21 mais 1? 22. Dividido por 2 é quanto? 11. Ou seja, a mediana vai ser o dado que ocupa a 11ª posição. Simples assim. Tudo bem? Quando a mediana, quando a quantidade de dados da sua amostra for uma quantidade de dados par, você não vai ter um dado central. Você vai ter quantos? 2 dados centrais. E aí, nesse caso, a mediana vai ser definida pela média aritmética. Beleza? Então você vai ter 2 dados centrais. Como é que eu faço para encontrar a posição dos dados centrais? Simples e tranquilo. Eu tenho uma amostra com 100 dados. Quem são os dados centrais? Pega a quantidade e divide por 2. Deu 50? Deu. Esse é o primeiro dado central, 50º. E pego o da frente, 51º. Simples assim. Só mais uma vez. Eu tenho uma amostra com 14 dados. Quem são os dados centrais? 14 dividido por 2? 7. Primeiro dado, 7. Pego da frente, 8º. Como é que eu faço para encontrar a mediana? Somo esses 2 carinhas e divido por 2. Está aqui um exemplo muito simples, olha para mim. Você tem lá os dados 2, 6, 3 e 7. Número de dados ímpar. Quem é o dado central? O 6. Perceba uma coisa, presta atenção que esse aqui é o pulo do gato. Tá? Se a quantidade de dados for ímpar, a mediana é um dado que está na amostra obrigatoriamente. 6 é um dado central e ele está na amostra. Beleza? Agora, se a quantidade de dados for par, olha o que vai acontecer. Par. Eu tenho que pegar os 2 dados centrais, que na minha amostra ali são 4 e 6, somar e dividir por 2. Deu 5. 5 é um dado que está na amostra? Não. Isso significa dizer que, se a quantidade de dados for ímpar, a mediana está na amostra. Se a quantidade de dados for par, não obrigatoriamente ela estará na amostra. Beleza? Beleza. Como é que cai no Enem? Olha essa questão. Uma equipe de especialistas, não vou ler. O cara apresentou aqui uma tabela, mas no texto fala que são 15 dias. A quantidade de dados aqui é o quê? Ímpar. Beleza? Isso significa que se eu quiser calcular a mediana, ela é um dado da amostra, sim ou não? Sim. Beleza. Aí, lá no enunciado, os caras vão pedir, colocou alternativa. Vamos lá. Tá, todo mundo já sabe que é bem. Olha só. Mas o lance aqui é o seguinte. O pulo do gato é o seguinte. O cara que quer calcular a média daquelas temperaturas, ele está ferrado, né? Porque se olhar para as alternativas, ele vai calcular a média, vai gastar lá 8 minutos e meio e vai chegar à incrível conclusão que a média é 17. Porque todas as alternativas são 17. Mas vou dar aquela calculada só para dar aquela conferida, cara. Não tem esse número. Não? Beleza. Aí, o que acontece? Quando você voltar lá na amostra, você vai perceber que a moda é 13,5, que é o dado que mais aparece. Então você já vai na moda, porque moda é o dado de tendência central, é o mais fácil, né? É o que mais aparece. Beleza. Aí,
se você sabe que é 13,5, você vai ficar entre quais alternativas? A e B. Aí você tem que descobrir quem é mediana, se é 17 ou se é 18. Só que aí você tem o pulo do gato. A quantidade de dados é ímpar, então a mediana tem que estar na amostra, não tem? Quando eu volto lá, olha o que acontece. Não tem o dado 17 na amostra, mas tem o dado 18? Tem. Isso significa que eu não precisei colocar nada em ordem e nem calcular a quantidade de dados para poder achar a posição. Se a quantidade de dados é ímpar, o dado tem que estar na amostra. E se está na amostra, eu não preciso colocar em ordem nada. Entende? Não pode ser 17, porque não tem 17 aqui. Vocês entenderam isso? Então, conhecer os conceitos de medida de tendência central, média, mediana, moda, vai fazer você acertar uma questão. E presta atenção, a sua prova do Enem não tem mais 45 questões, ela tem quantas? 44. Porque essa daí já é sua. Beleza? Se prestar atenção e treinar, é sua. Bacana? Galera, eu quero agradecer a presença de vocês. Tá? Eu vou passar para o Caldeiro aqui agora. Será um grande prazer recebê-los lá no Elite. Para quem quiser tirar dúvida, procurar, a gente está lá à disposição de vocês. Beleza? Um grande abraço, vou passar a palavra para o Caldeiro. Muito bem. Parabéns aí para a equipe de matemática. É claro que a gente, num curto tempo, a nossa intenção é dar um recado importante desses assuntos que são recorrentes à beça. Queria agradecer mais uma vez a presença de vocês, bravos, valentes, nesse domingo vespertino, num tempo curto, que é ideal para que a gente aprenda coisas novas, tal como a história que eu contei lá no início de Saber Ouvir. Beleza? Agradeço também toda a equipe que me ajudou demais da conta, e o pessoal do marketing do colégio, toda a parte estrutural que presenteou vocês aí com isotônico e outras coisinhas mais. Beleza? Estamos encerrando, vamos fazer um... Vamos. Encerrando. Tá bom. Gente, vocês estão liberados. O convite continua aí. E tiver, né? Porra, tem que fazer o grito. Se for embora sem fazer o grito, pessoal, não passa o Enem. Se não fizer o grito do clima. Olha só, quem é meu aluno aí já conhece? Não sei o que é isso. Gente, rapidão. Não vai embora não, velho. Fica aí, vou fazer o grito aqui. Olha só, o lance é o seguinte, eu pensei numa tática de motivação dos meus alunos, beleza? Eu pensei assim, velho, vou fazer um grito de guerra. Aí o grito de guerra é assim, eu vou falar assim, nós somos os guerreiros e queremos aprender. Aí vocês vão repetir isso. No início vai dar uma vergonha, pra ver se o coleguinha dá pra fazer. Mas depois, entendeu? O negócio é você, cara, entendeu? Aí eu vou perguntar pra esse lado, matemática é difícil. Aí vocês vão falar, não. Aí eu vou perguntar pra esse lado, matemática é difícil. Aí vocês vão falar, não. Aí é quando meu, eu vou lá, matemática é difícil. Aí vocês vão apelar comigo, não, porra. Porque eu pergunto 3 vezes já. Aí eu vou perguntar assim, seus concorrentes são melhores que vocês? Aí vocês vão falar, nunca serão. Aí eu falo, jamais serão. Acabou. Galera, olha só, tem que dar certo na primeira, beleza? Porque a gente tá embora, a fim de embora, vai ser vídeo, beleza? Vamos lá? Vamos comigo? Eu vou sem microfone, vamos embora. Com um pouco de vergonha, né? Eu tenho. Nós somos os guerreiros e queremos aprender. Matemática é difícil? Matemática é difícil? Matemática é difícil? Os concorrentes são melhores que vocês? Jamais serão! Tira onda porque eu te ensinei.